Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo 11, né? Mas diz o seguinte: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Amém? Podemos nos assentar. Essa palavra ela foi falada por Jesus. Foi uma conversa que ele teve com os discípulos. E havia no meio dos discípulos uma curiosidade, uma inquietação para querer saber sobre os acontecimentos futuros. Vocês sabem que sempre que a gente percebe, as pessoas também têm muita curiosidade pelo que vai acontecer amanhã, pelo futuro, o que vai se passar daqui a um determinado tempo. E às vezes as pessoas sempre estão à procura desse tipo de informação, e quando tem alguém que diz que sabe, vira celebridade, né? Aparece no Fantástico, porque realmente tem uma palavra futurística para dar. E já naquela época as pessoas queriam muito saber sobre os acontecimentos, muito especialmente os discípulos, e Jesus então começou a conversar com eles, e começou a falar um pouquinho, alguma coisa que era possível sair para poder deixar claro e nos deixar com uma certa expectativa. Jesus falou. Os discípulos perguntaram e Jesus disse: olha, gente, com respeito à minha vinda, à minha volta, isso não vai acontecer sem que primeiro aconteça uma série de coisas, disse Jesus. Algumas coisas vão ter que acontecer. E esses acontecimentos que eu vou falar para vocês, olha, Jesus falando isso há 2000 anos atrás, eles vão servir de sinalizadores para que vocês percebam que quando essas coisas estiverem acontecendo, que essas coisas já serão um prenúncio de que nós estamos vivendo realmente próximo do grande dia da vinda do Filho do Homem, falou Jesus. Como não vai ser dito para vocês o dia, o que eu falo para vocês é para vocês ficarem atentos nos acontecimentos. Na medida em que as coisas forem acontecendo, que vocês estejam atentos e fiquem realmente espertos, porque esses acontecimentos são acontecimentos que antecedem a minha vinda. Quando essas coisas começarem a acontecer, já fiquem atentos, já fiquem preparados, porque tais acontecimentos são, sem dúvida alguma, o sinal de que a minha vinda está próxima. Aí Jesus começou a falar, ele falou o princípio das dores, ele disse. O que é o princípio das dores? As primeiras dificuldades que deveriam acontecer, que já seria para a gente ficar contando o tempo. Aí ele foi falando que muitos diriam no nome dele, que diriam que era o próprio Cristo. Ele foi falando exatamente dos distúrbios ou dos desentendimentos e dos problemas sociais. Foi falando das dificuldades que deveriam acontecer antecedendo esse dia. E foi então pontuando algumas coisas. E eu preparei somente esse versículo aqui, para não ficar longa a nossa pregação. Algumas coisinhas que ele pontuou, que servem muito bem para nós começarmos então a percebermos se ele tinha razão ou não tinha. Ele começou dizendo: olha, gente, quando eu estiver próximo de voltar, vocês vão começar a ver que vai acontecer grandes terremotos, disse Jesus. Vocês vão ver que vai acontecer terremotos. E esses terremotos que devem acontecer próximo da minha vinda são sinalizadores. Preste atenção, quando começar a acontecer terremotos, isso é o princípio das dores e um sinalizador de que eu estou vindo, disse Jesus. Quando você para pensar em terremotos, você percebe que a Bíblia fala não somente em terremoto, fala também na fúria do mar. E você percebe que essas coisas estão acontecendo aí, terremoto. São vários que nós temos conhecimentos,
que já aconteceram de grande volume, que geraram realmente destruições violentas em determinados países, o que prova então que Jesus, o que ele falou, está servindo de alerta para nós, e às vezes nós nem estamos prestando atenção nos acontecimentos que são os sinalizadores. Depois que ele falou de terremotos, ele disse: vocês vão ouvir falar de fome. Quando vocês ouvirem falar de fome na terra, é porque alguma coisa está mostrando para vocês, ou isso é um sinalizador para vocês de que as coisas estão prestes a acontecer. Aí eu fui pesquisar sobre a fome e descobri, por exemplo, um dado da ONU que diz que 12 mil pessoas morrem por dia por falta de comida. 12 mil pessoas. E fui procurar me informar um pouquinho mais sobre isso, descobri que a cada segundo também uma pessoa morre. 100 pessoas morrem por dia na Somália. E para vocês terem uma ideia, os países onde as pessoas estão morrendo de fome: Sudão do Sul, Sudão, Etiópia, Haiti, África Ocidental, Iêmen, República do Congo, Afeganistão e Venezuela, aqui na América do Sul. As pessoas estão morrendo nesses lugares que eu citei porque elas não têm o que comer. Eu aproveitei, peguei alguns dados interessantes para vocês realmente verem como isso é uma realidade do mundo que ninguém está se preocupando. Dizem que essa é a pior epidemia que existe no mundo. E ninguém está preocupado em tentar fazer alguma coisa para poder frear exatamente esse fato de pessoas que estão morrendo de fome e que o mundo não se reúne para poder resolver o problema desses 10 países que eu citei para você, onde as pessoas estão morrendo de fome. Jesus falou que a fome seria um sinalizador. Olha só, ONU, fome atinge mais de 820 milhões de pessoas no mundo. É o que a ONU está dizendo. Mais de 820 milhões de pessoas no mundo. A fome está matando mais do que a Covid. No mundo inteiro. E de repente os países poderosos gastam na guerra do Iraque, como gastou os Estados Unidos, 790 ou 780 bilhões de dólares para poder fazer uma guerra. E dizem as pessoas que discutem essa questão que ninguém está disposto a pegar 720 bilhões ou 740 bilhões para erradicar a fome no mundo, porque o que aconteceria com todo esse dinheiro? Você daria estrutura de vida para esses países, daria condições, daria infraestrutura, daria condições a esse povo, que é um povo simples, pobre, desses países que eu citei, e com certeza daria para erradicar a fome no mundo. Mas Jesus disse que o sinal seria esse: a fome. E nós percebemos, por exemplo, que hoje a fome está sendo uma realidade no mundo inteiro, provando então que Jesus falou isso há 2000 anos atrás, nos alertando de que esses acontecimentos sociais seriam sinalizadores para nós de que próximo estaria o dia da sua volta. Aí depois que ele falou de terremotos, ele falou também de quê? De epidemias. Epidemias. É impressionante como há tempo a humanidade passa por epidemias. Nós estamos vivendo uma agora, em pleno século 21. No final do século 20, entre 1919 a 1920, a humanidade viveu a peste negra. A peste negra, deixa eu ver se é a peste negra, que matou 75 milhões a 200 milhões, a tal da peste bubônica. Qual foi o período?
não está aí, mas eu acho que foi esse período que eu não anotei aqui. Vivemos outras situações. Mais recente, vivemos a situação da AIDS, que foi considerada uma epidemia nos anos 80. E você vê que essas pestes, essas coisas, tem mais coisas que falam sobre peste aí? Outros textos? A gripe espanhola, no ano de 1918, matou de 20 a 50 milhões de pessoas. Era a tal da gripe influenza. E você vê, então, começa a acompanhar os acontecimentos, você vai percebendo que a coisa vai se confirmando, tudo aquilo que Jesus falou. A peste, nós estamos vivendo uma situação que nós nunca imaginamos, que de repente os nossos irmãos, lá pelo ano de 1919 a 1920, viveram situações semelhantes também. Parece-me que era a gripe espanhola. E você vai vendo que Jesus disse que esses acontecimentos eram somente o princípio das dores, disse ele. E depois então ele disse o quê? Que haveria fome em vários lugares e coisas espantosas. E também disse ele, os sinais nos céus. Esses sinais nos céus está sendo uma coisa que tem intrigado a NASA, tem intrigado quem olha. As pessoas cada vez entendem menos o que está acontecendo. Isso aconteceu, parece, em Curitiba. Tem outros sinais, mostra aí. Parece que foi no Arkansas, dos Estados Unidos, que ninguém conseguiu explicar. Tem mais sinais. Tem outros, veja aí, sai na rua. E coisas mais, coisas que aparecem e que estão aí aparecendo nos céus. Um dia desse, apareceu alguma coisa que ninguém sabia o que era, que dizem que pensavam que era um cometa, mas não era, mas está na internet. Saiu do Japão, deu a volta na Terra, passou em Recife e foi embora uma luz que até hoje ninguém sabe de onde ela realmente veio. Ninguém conseguiu dar uma explicação lógica para tudo aquilo que aconteceu e para esses sinais e outros sinais que têm acontecido aí, que as pessoas não conseguem obter explicação e que ninguém consegue explicar o que está acontecendo. Com respeito a essa questão relacionada com sinais na Terra, nós vivemos um período de 1976 a 1977, que foi o período mais difícil para quem morava na região amazônica. Foi um período que aparecia alguma coisa no céu, que as pessoas falavam no interior, que se chamava chupa-chupa. Vocês lembram disso aí? Quem lembra disso aí? Alguém lembra? Poxa, só eu que lembro. Foi vulgarmente chamado de chupa-chupa. Apareceu na ilha de Colares, no interior do Pará. De forma estranha, aparecia uma luz no céu, e essa luz no céu começava simplesmente a atingir as pessoas dormindo em casa. E quando as pessoas acordavam, elas estavam com 2 furos no corpo. E esse furo no corpo tirava o sangue da pessoa. Todo mundo começou a se evadir para Belém. Uma tia da minha esposa foi atingida, veio para Belém na época também, atingida por isso. O prefeito de Colares, em 1977, pediu ajuda aeronáutica. A aeronáutica mandou, no momento, um tenente, era Unairan, parece o nome dele, que foi para lá para ver o que estava acontecendo, mandou uma equipe. E essa equipe acabou vendo que não era mentira o que o povo estava vendo. Isso ficou durante um período grande. Lá em Belém ninguém saía na rua, porque de repente essas luzes começaram a atacar dentro da própria cidade de Belém.
A aeronáutica, através do primeiro comando, mandou uma equipe para poder investigar a causa. E surgiu então uma operação que foi chamada de Operação Prato. Se você for na internet, você vai ver, Operação Prato. Essa Operação Prato foi feita pela aeronáutica, com todas as provas, com fotos, com filmagens. A NASA foi para a Amazônia para tentar descobrir o que estava acontecendo. E até hoje ninguém conseguiu dar a explicação. Há poucos anos, o coronel, eu quero lembrar o nome dele, Onairão ou Ginairão, um nome estranho, que foi o comandante dessa operação, se suicidou. Ele, quando veio para a reforma, ele contou tudo o que ele viu. E essa reportagem que tem dele, contando toda a história, está na internet, a entrevista dele. Ele disse que não poderia falar antes, quando ele ainda estava na ativa. Depois que ele saiu da ativa, ele deu uma entrevista longa que está na internet. E essa entrevista longa que ele deu para um repórter, e depois de algumas semanas ele se suicidou. E você vai lá e vê que esses sinais dos céus têm sido alguma coisa muito intrigante. Jesus falou que isso deveria acontecer. Que essas coisas, então, deveriam acontecer como sinais da proximidade do Filho do Homem. Nós estamos vivendo isso exatamente nessa expectativa. Baseado pelo que diz os sinais, nós nunca estivemos tão perto desse acontecimento, desse evento mundial, que é o arrebatamento da igreja, mas perto que hoje nunca. Por quê? Porque nós estamos vendo se cumprir cada uma das profecias que a Bíblia fala. Cada coisa que a Bíblia tem falado tem se cumprido. Eu fiquei aqui quase um mês dando estudo de manhã sobre esse assunto, detalhe por detalhe, para que os irmãos pudessem entender como é que a coisa tem funcionado. Fiquei um mês dando estudo aqui, explicando para os irmãos, fundamentado em base histórica, porque só falar às vezes a Bíblia não convence as pessoas. Às vezes você tem que entrar um pouquinho na ciência que prova alguma coisa e na própria história que nos remete exatamente a um conhecimento bíblico que simplesmente comprova as coisas. E nós estamos vivendo isso hoje. Alguma coisa antecedendo essa volta. Por quê? Porque diz a Bíblia que vai ter que ser assim. Essas coisas vão acontecer. Baseado pela Bíblia, o mundo vai entrar num processo de caos. Os homens não vão se entender. Vai chegar um período em que a perseguição, por conta da fé que você tem, por conta da fé que nós temos, ela vai ser acirrada. Nós já estamos começando a perceber alguma coisinha estranha se levantando contra exatamente todo esse princípio de crença que nós temos. Você vê que parece que o mundo está se reunindo com o intuito simplesmente de desfazer todos aqueles princípios arraigados no coração das pessoas com respeito à fé. Isso é trabalhado de uma forma sistemática para que você pare de acreditar em Deus, para que esses princípios que você tem, que fundamentam a crença que você tem, seja alguma coisa que seja destruída ou desfeita ou solapada. Por quê? Porque esse é o objetivo. Vamos ver ainda o que diz aqui, saindo um pouquinho do texto, né? Alguma coisa que eu não falei, para que vocês entendam mais ou menos. Deixa eu ver aqui. O versículo 25 do capítulo 21. Desse mesmo capítulo do Evangelho de São Lucas. Tem alguma coisa mais clara do que isso?
com respeito à vinda do Filho do Homem, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Nós nunca vivemos um período de tanta história de maremotos, de bramido do mar, como temos vivido do século passado para esse século 21 que nós estamos vivendo agora. As coisas estão acontecendo e o bramido do mar, eu nem coloquei as filmagens aí, as fotos para poder, porque nós não temos tempo para poder discutirmos muito isso aqui. E diz a palavra de Deus que esses são os acontecimentos. Mas aí, o que é que tem mais a Bíblia? A Bíblia fala sobre como as pessoas iam mudar no seu comportamento, na sua maneira de ser. Que as pessoas seriam cada vez mais egoístas e todo mundo ficaria cada vez mais preocupado consigo mesmo. E os seres humanos iam agir com determinada estranheza na sua maneira de ser e no seu comportamento. Vamos ver lá agora o 2 Timóteo, no capítulo 3. O apóstolo São Paulo, falando para Timóteo, disse: ó Timóteo, nós vamos viver os tempos difíceis. Vai chegar uma época que os tempos não vão ser fáceis, disse Timóteo. Vão ser tempos difíceis demais, disse ele. Falando de uma forma profética. Ele disse: sabe porém isto, Timóteo? Porque essa carta ele fez para Timóteo, o rapaz que ele estava mentoreando e preparando para ser pastor. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, falou ele. Por quê? Pois os homens serão egoístas, as pessoas vão ser muito egoístas. Todo mundo vai estar preocupado somente consigo mesmo. Ninguém vai estar preocupado com o outro. Vão ser tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, serão avarentos. Que é avareza? Avareza é amor ao dinheiro. Tudo vai se tornar dinheiro para as pessoas. Tudo vai ser dinheiro. Tudo vai ser dinheiro. A avareza vai realmente tomar conta do mundo. Quando você para pensar, a gente vê que realmente isso parece que é o que move o mundo. As nações dominam outras por poder, para conseguir mais dinheiro, caluniam e criam situações que a gente não consegue entender. Começam a fazer pressão contra os menores por causa de dinheiro. Estava lendo, por exemplo, esses dias aqui, que eu até me assustei quando fiquei sabendo da informação que a participação do Brasil em jogar CO2, em jogar CO2 na atmosfera é 3%. E que países como a Europa, só a Europa é 17%, os Estados Unidos é 25%, e a China parece que 70 e pouco por cento. E eu pensava que a gente era um dos maiores poluidores. Aí se descobriu, por exemplo, no dado que eu estava lendo, que me deixou impressionado, que desses 3% que a gente joga na camada atmosférica, 1,5% está diretamente ligado à queima das florestas, aos incêndios, que é alguma coisa insignificante comparado ao que as pessoas estão queimando. Que o Brasil é um dos países da energia mais limpa que existe no planeta Terra. Nós temos 85% de energia limpa. Por quê? Porque as nossas energias, elas vêm para nós de onde? Vêm das nossas hidrelétricas, vem da eólica, vem da solar, que é o que está crescendo cada vez mais, e no entanto nós somos agredidos violentamente, porque nós somos responsáveis por 3% daquilo que países é muito mais do que a gente,
tudo por causa de interesse que você vai ver, o dinheiro está entrando no meio. O dinheiro está entrando no meio. O amor ao dinheiro, a avareza, foi o que falou o apóstolo São Paulo. Isso é o que determina a vida das pessoas. Paulo disse que no final dos tempos as coisas seriam assim, as pessoas seriam muito orgulhosas, jactanciosas, arrogantes, blasfemadores. Blasfemar é falar mal, não somente de Deus, até dos homens, até das pessoas. Isso pode ter conotação de blasfêmia. Disse mais ele ainda que as pessoas no final dos tempos, no tempo difícil, seriam desobedientes aos pais. A gente vê como é que está o mundo hoje, com respeito a essa questão de obediência a pai e a mãe. São valores que estão cada vez mais desaparecendo a cada década que passa. As pessoas que viveram em outro tempo até estranho. Às vezes, como é muitas vezes que os filhos agem com seus próprios pais nos dias de hoje. Desobediente aos pais, ingrato, que as pessoas seriam ingratas. Quantas vezes você já sofreu algum tipo de ingratidão? Pessoa que você ajudou, que você apostou, que você deu a mão, fez 1000 coisas por ele, mas um dia você deixou de fazer 1001, ele se esqueceu das 1000 coisas que você fez e simplesmente o fato de não ter feito uma, ele desconsiderou todas as 1000 e simplesmente agiu com você numa total ingratidão. Isso tornou-se recorrente nas pessoas que se relacionam. Paulo falou que isso aí seria um sinalizador dos tempos difíceis. Irreverência. Não ter reverência a nada. Houve um tempo que as pessoas tinham reverência aos mais velhos. Hoje ninguém tem reverência quase a nada. Algumas pessoas ainda conservam determinados valores que estão cada dia que passa desaparecendo. Porque isso é ensinado quase que constantemente e as pessoas vão percebendo que as outras deixam de perder importância. O que foi que ele disse embaixo? Desafeiçoados. Vocês viram o que ele está falando? Às vezes tem pessoas que você jura que gosta de você. Poxa, o fulano gosta de mim, aquele gosta de mim. Lá na frente você percebe que não gostava não. Porque perde a afeição, as pessoas são desafeiçoadas. Mas o que é então desafeiçoado? É pessoas que não conseguem construir laços de afeto, de carinho com ninguém. Pessoas que no lugar de valorizar alguém que lhe é importante, dá rasteira, engana, desconsidera. Paulo está falando que isso seria uma coisa comum, ninguém se afeiçoa a ninguém. Ninguém mais parece assim que gosta de alguém ao ponto de gostar sem nenhum interesse, sem ser beneficiado em nada, unicamente por gostar, criar afeição, criar afeto. Às vezes você aposta nas pessoas e jura que você tem do seu lado e lá na frente você percebe que não está do seu lado e que nunca teve. Por quê? Porque isso é um comportamento bem típico desses tempos difíceis, próximo da volta de Jesus, que falou o apóstolo São Paulo. Desafeiçoados, implacáveis, joga duro. O implacável ele é exatamente assim. Ele é irredutível. Ele não retrocede, ele não volta atrás. Quando se trata de fazer o mal, de não tolerar mais, de não perdoar, ele é implacável na sua maneira de ser e nas suas atitudes. E aquele que guarda o ressentimento, que guarda o ódio, que nunca mais esquece. Implacável. Caluniadores é falar mal, é inventar história, calúnia de outra pessoa, sem domínio de si. As pessoas vão perder, segundo Paulo, o domínio de si mesmo. Elas sabem que tem que fazer o certo e o bem, mas não fazem.
não conseguem ter forças para poder dizer não para si mesmo e as coisas que não são boas para si mesmo e para o seu próximo, para o seu semelhante. São cruéis, segundo Paulo, inimigos do bem. São sempre a favor das coisas ruins, não das coisas boas. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E o que tem a ver esses comportamentos e essas situações com hoje? O que tem a ver é que isso aí já foi avisado, foi pré-anunciado por nosso Senhor Jesus há 2000 anos atrás, quando Ele disse que essas coisas, quando estivessem acontecendo, para nós ficarmos espertos e atentos, porque próximo estaria o dia da volta do Filho do Homem. E nós estamos esperando isso aí acontecer, baseado pelo que diz a palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo muito delicado, esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E você que é cristão, você que acredita que a palavra de Deus é a palavra de Deus, se movimente por isso. Se prepare para esse grande evento que a Bíblia chama de arrebatamento. Por que é necessário acreditar nisso? Porque está se cumprindo cada coisa. As coisas estão se cumprindo detalhe por detalhe. Tudo que foi falado, tudo que foi previsto, praticamente tem pouca coisa para acontecer, para poder se definir isso aí. Talvez a coisa que está precisando acontecer é um líder único, que a Bíblia diz que vai existir. Um líder único que é chamado de anticristo. Quem é esse líder único? A Bíblia diz que é um líder político. Um camarada que vai liderar o mundo. Politicamente falando. Aí você para pensar. Existem algumas propostas globalistas que acreditam nisso, a possibilidade de um homem que domine o mundo inteiro e que realmente as pessoas sigam uma cartilha que alguns que são poderosos do mundo imaginam que é a cartilha certa para você, para mim e para todos nós. Achando que o mundo vai ser melhor. E dentro dessas propostas que nós percebemos aí, de domínio do mundo, de globalização, uma série de coisas, a fé em Deus, a fé em Jesus não está inserida. Porque para alguns a fé cristã é alguma coisa que atrapalha todo esse processo. Então é preciso a gente pensar com calma e analisar tudo isso. E vivermos a nossa vida cristã. Porque a Bíblia diz que vão vir tempos difíceis. Mais difíceis ainda. E nós estamos percebendo que essas coisas estão se desenhando ao longo da história da humanidade. Então é preciso estar preparado e saber que o cristão se prepara para isso, se prepara para a salvação e se prepara para o arrebatamento. Porque baseado pela Bíblia, a grande proposta de Jesus é nos salvar para nos dar exatamente aquilo que a Bíblia chama de vida eterna. Isso é praticamente o fundamento básico da fé cristã. Então você que está aqui cada vez mais, se envolva nisso e saiba que existe um Deus e que existe um Jesus Cristo, que é o Salvador. A palavra Jesus Cristo significa Salvador ungido, que existe um Salvador que prometeu que um dia ia voltar para levar você, para levar todos nós junto com Ele. Amém? Que Deus abençoe vocês.